Boa noite, pessoal. Eu sou Adilson Geltner e eu sou o criador do curso Vencendo Licitações. Eu defendo a ideia de que os maiores compradores de todas as cidades são prefeituras e câmaras. Ok? Então, essa é a ideia que eu defendo e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Mas antes disso, muito obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo, nesse assunto que eu julgo de grande importância, tanto para o empresário, de diversas áreas, diversos segmentos, o município que você vive, e também para o desenvolvimento, né, o trabalho social. É nesse sentido que nós vamos direcionar essa conversa hoje. Então, como eu disse, eu defendo a ideia, a tese, que o maior cliente do município, dos municípios, né, não importa se é do Espírito Santo ou de Rondônia, ou algum município em Minas ou na Bahia, não importa. Para mim, o setor público ele é o maior comprador. E aí ele está espalhado, obviamente, né? Brasil afora, em todas as cidades, nós temos prefeituras e câmaras, né? Então, no meu entender, esse é o maior cliente. Ainda defendo a ideia que quando os empresários despertarem para essa verdade, eu entendo como uma verdade, nós teremos municípios melhores, municípios mais ricos, obviamente mais desenvolvidos e com mais qualidade de vida. Aí eu digo, quando os empresários despertarem para essa nova visão, por que eu digo isso? Aí eu vou falar com vocês aqui que eu digo isso porque por experiência própria. Eu tenho 48 anos e eu vivo essa realidade desde os 12 anos de idade. Como eu disse, né, despertarem para essa visão, e eu digo isso por experiência própria, porque quando eu estava na ativa como empresário, eu tinha a mesma visão que muitos de vocês hoje têm. E aí deixa eu só explicar. Eu fui para o comércio, 12 anos de idade, trabalhei no supermercado, saí para um supermercado maior, trabalhei em posto de gasolina, depois trabalhei em oficina de eletrodomésticos, né, motores elétricos, até que um dia coloquei o meu próprio negócio, fiz um curso online, né, de chaveiro, virei chaveiro, depois montei uma vidraçaria e trabalhei muitos anos como empresário. E eu pensava exatamente como muitos empresários pensam hoje. Adilson, mas por que você está falando isso? De onde você tira essa certeza? Aí é o seguinte, eu vou contar mais um pouquinho dessa história para você entender. Houve um momento na minha vida, há muito tempo, modo de dizer, nós estamos falando de 8 anos atrás. Eu fui convidado para ser secretário municipal de desenvolvimento econômico.
Exatamente porque eu já estava tendo uma caminhada de sucesso na minha cidade com o meu comércio. Então, aceitei esse convite, esse desafio, e lá na atividade, no setor público, acho que muitos de vocês sabem como funciona, eu, quando precisava fazer alguma compra, uma compra pequena, uma compra, aquelas compras que não exigem ser licitados, compras pequenas. Naquela época, o valor, se eu não me engano, salvo alguma diferença muito pequena, girava em torno de R$ 8.000, e você colhia 3 orçamentos, para ser menos burocrático, mas muito transparente, seguindo as regras. Nós fazíamos 3 orçamentos e podíamos comprar. Ok. Quando eu ia buscar esses orçamentos, é que eu tinha dificuldades, e várias vezes tive essa dificuldade, eu não tinha boa vontade do empresário de me fornecer esses 3 orçamentos, ou esse orçamento, né? Cada um tinha que fornecer um. E aí eu fiquei pensando, caramba, eles pensam como eu pensava quando eu estava na minha empresa. E o que o empresário pensa? Ele pensa muitas vezes o seguinte: não vou vender, é possível que tenha aí, sei lá, vamos dizer assim, um combinado, um jeitinho brasileiro, sei lá, diversas coisas poderia estar passando aí na cabeça do empresário, mas na minha visão, a coisa mais importante, a coisa mais óbvia que tinha que passar pela cabeça do empresário nesse momento era o seguinte: uma, ele tinha que entender aquilo, encarar aquilo como uma oportunidade de venda. E detalhe, não era só mais uma venda. Ele estava ali tendo uma oportunidade de fazer uma venda fácil. Por que, Adilson, uma venda fácil? Olha, eu precisava de 3 orçamentos. Então, obviamente, o orçamento que ganhasse, ele estaria vencendo 2 concorrentes. Só 2. A disputa era entre 3. E aí ele não entendia isso. E às vezes não dava nem muita atenção. Mas vamos lá. Qual é a realidade? A realidade hoje, para você vender. Quantos são os seus concorrentes? É um sonho, né? Se cada empresário, se cada venda que você fosse disputar, você tivesse só 2 concorrentes. A realidade não é essa. Nós sabemos que muitos são os concorrentes. E aí, só para dar mais uma pincelada nessa questão da concorrência, e aí tem algum empresário que talvez possa ainda não ter entendido quem é o seu concorrente. E eu quero falar para você, o seu concorrente é toda aquela situação
que possa desviar o dinheiro de entrar na sua empresa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém saia de casa, uma dona de casa, vamos colocar assim, para ir a uma loja comprar um calçado, uma sandália. E ela tem só aquele dinheiro. E ela está juntando aquele dinheiro, ela economizou. E agora ela já até andou namorando essa sandália, e agora que ela tem o dinheiro, ela reserva um tempo e fala, agora eu vou buscar a minha sandália. E ela sai de casa com esse propósito. E aí, meus queridos, o que acontece? Vamos imaginar que ela sofra ali um trupicão e ela tome um tombo e ela agora ela quebra um dente. E aí eu vou falar a verdade com você. Nesse momento, serviço de odontologia, o dentista da sua cidade virou seu concorrente. E virou um concorrente que, com muita dificuldade, eu digo que é quase impossível você, agora lojista, vender esse calçado para essa senhora. Ela agora vai priorizar, sem dúvida nenhuma, ela vai cuidar do dente. Então, esse exemplo é um exemplo que ele ilustra bem a questão da concorrência, que a gente precisa entender. Mas eu coloquei de uma forma que é uma eventual concorrência e que é uma concorrência local, ok? Mas nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto para entender um pouco mais e fazer jus ao título da nossa palestra hoje, da nossa live, que é Tampe o Furo da Caixa. Eu vou dar um exemplo. A caixa pode ser grande do jeito que for, e ela pode estar cheia até na tampa, mas se ela tiver um furo, o menor que seja, se você não tampar esse furo, eu te garanto, não sei o tempo que vai demorar, mas essa água vai vazar e essa caixa vai ficar seca. Então, é mais ou menos nesse sentido, nessa ideia, que nós vamos avançar com esse assunto da concorrência. Eu estou querendo te mostrar um novo caminho. Um caminho onde a disputa não é tão grande quanto muitos empresários imaginam. Eu estou falando de você se despertar e começar a se preparar para vender para o maior cliente da sua cidade, para prefeituras e câmaras. Ok? Essa é a ideia central dessa conversa hoje. Aí eu quero falar com você o seguinte: quais são alguns medos, algumas objeções? Por que que muitos empresários, como eu fiz, como muitos empresários na minha cidade, fazem, quando não enxergam nesse cliente um potencial cliente, um baita cliente? Porque é um cliente, gente, que ele compra de tudo. Ele compra desde a fralda, remédio, né? Cadeiras de roda, o que você pensar, gasolina, carro, material de construção diversos, material de limpeza, de higiene.
merenda escolar, o que você pensar, material elétrico, mão de obra, softs. Compra o que você imaginar aí, dificilmente esse cliente não compra. Então, esse cliente compra tudo. E vou te dizer mais um detalhe. Quando ele vai comprar, o dinheiro já está reservado. Pelo menos, se o dinheiro não estiver em mãos, mas pelo menos a fonte, a origem, de onde vai vir esse dinheiro, já está certo. E mais dia, menos dia, você pode saber, o dinheiro vai chegar. E se foi você que vendeu, eu quero te garantir que você vai receber. E aí alguém pode dizer, Dilson, mas demora para pagar. Eu digo, olha, tem casos e casos. Quando o processo é feito com transparência, dentro das regras da lei, tudo certinho, a equipe do prefeito, ela é uma equipe competente e tem agilidade, obviamente, ou, né, a equipe da Câmara, através do seu presidente, tem essa preocupação em valorizar a empresa local e ganhar credibilidade, o pagamento é rápido. Quero falar para você que eu conheci um prefeito, um amigo meu, e esse cara ele tinha uma preocupação muito grande em fortalecer o comércio e as empresas da sua cidade. Então, a ordem era a seguinte: chegou a nota fiscal, paga. Apresentou a nota fiscal, recebe. E aí, continuando a história, eu, depois, mais à frente, né, depois de ter passado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acabei virando presidente de Câmara. Fui eleito, disputei e fui presidente de Câmara. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz um pedido à equipe. E o pedido era exatamente esse: seja tão rápido em pagar quanto em comprar. A mesma velocidade que você compra, pague. Porque eu sei a luta sua, empresário. Eu sei do tanto de impostos, como é pesado a carga que você carrega. E eu sei que é você, exatamente você, que faz esse país funcionar. E, obviamente, né, faz o seu município funcionar. E no Brasil só tende a ganhar com isso. E os órgãos oficiais do governo mostram a importância do empresário para o desenvolvimento do nosso país, e eu defendo, né, do município. Com um pouco mais de detalhes que vou dar a você daqui a pouco, em relação ao desenvolvimento local, o município que você vive. Então, todas essas objeções que te impede de vender para o município, vença isso. Vença isso que você só tem a ganhar. Falar em ganhar, eu quero falar um pouquinho das vantagens de você fazer negócio com o município. Os bônus. Primeiro, vamos lá. Raciocina comigo. Vamos usar o exemplo da caixa. Você pode ter uma caixa muito grande, cheia, mas se tiver um furo, já é o suficiente para, em algum tempo, essa caixa ir se esvaziando. Ok. E se tiver muitos furos? Imagine que essa caixa tenha furos na parte de cima, ao meio, na parte de baixo, do outro lado, no fundo.
mesmo que sejam pequenos furos, a chance dela ficar cheia é praticamente zero. Encheu, daí a pouquinho, já está pelo meio, e se não cuidar, seca. Então, vamos lá. Se você não disputar as vendas do seu município, outras empresas de outros municípios e até de outros estados vão vir disputar. E como eu já disse, o município, ele precisa comprar. Se você que é dono de supermercado, se você não vender para o seu município, eu tenho certeza que as crianças das escolas não vão ficar sem a merenda escolar. Ele vai comprar isso de outro município. E assim é com a gasolina, com automóveis, com as fraldas, com os remédios. E eu te falo que ele compra até o kit para recém-nascido. Compra de tudo. E precisa comprar. E não é só produto, não. Compra mão de obra especializada. Precisa de um serviço de engenharia. Se você, engenheiro no seu município, não disputar, não atender o seu município, ele vai buscar alguém de fora. Se é uma obra, casas populares, um prédio público, uma escola, um hospital, casas populares, sei lá. Quando o município precisa e não tem quem tenha interesse no município, vai vir outra empresa de fora, vai fazer. Ele não vai ficar sem. Agora, percebe comigo, acompanhe o raciocínio comigo. Essas empresas de fora são os furos da caixa. É por esse canal, por essa porta, que o dinheiro que era para ficar no seu município, era para entrar no seu comércio, talvez, embora para outro estado, talvez nem para o estado vizinho, talvez ele foi para longe. E aí eu preciso que você raciocine comigo e entenda isso. Que o seu concorrente, às vezes ele está longe, às vezes está perto, porém, depende mais de você do que dele próprio. Ó, o cara está fazendo a parte dele. Como que pode? O cara sai lá de um estado, lá em cima, estou no Espírito Santo, no Sudeste. O cara sai de Rondônia, sai de São Paulo, no Sudeste ainda, mas bem longe. Ou sai de outro estado longe para vir aqui no Espírito Santo disputar uma venda na sua porta. E aí você deixa de vender aqui para um cliente na sua porta e alguém de longe, de muito longe, ou de perto, pode ser o vizinho, vem aqui e faz a venda debaixo dos seus olhos. Eu creio que isso não está certo. E quando o dinheiro sai do seu município, ele sai do seu comércio, ele leva o desenvolvimento junto com ele. A sua empresa deixa de faturar. Se a sua empresa deixa de faturar, você deixa de crescer como empresário. Você deixa de gerar emprego. Você deixa de proporcionar para o seu município mais recursos e, consequentemente, o município deixa de arrecadar e aí você deixa também de ter mais remédio lá no posto, no hospital, melhores equipamentos lá na escola, melhores salários dos professores, e etc. O prejuízo ele é enorme, gente. Eu chego a dizer
que nós não temos condição de quantificar o tamanho desse prejuízo. Porque esse prejuízo, ele não é só momentâneo. Ele não é só uma perca de uma venda, como naquele caso em que a senhora sai de casa para ir à loja comprar uma sandália e não compra. E tudo bem, aconteceu uma fatalidade. Você perdeu uma venda. Perder venda para o empresário, independente do tamanho, o prejuízo. Nós somos vendedores natos e nós precisamos aumentar vendas. É nesse sentido que a gente trabalha. Então, a gente precisa aproveitar toda a oportunidade de venda. Agora, as fatalidades acontecem, os acidentes. Mas perder vendas constantemente para concorrentes de outros municípios, para concorrentes de outro estado, e deixar o dinheiro grande escorrer entre os dedos, sinceridade, eu não consigo entender e aceitar essa prática. Então, é nesse sentido que eu falo, que quando nós, empresários, despertarmos para essa realidade, nós vamos mudar, literalmente mudar a história do nosso município. Sem falar, amigos, numa situação que é a seguinte: alguns entendem que a concorrência é grande lá, que você tem que abaixar preço, você tem que vender com margem muito reduzida. Eu vou te falar, é verdade. Em algumas vezes. Porém, em relação à concorrência, à disputa, eu digo que ela é menor do que no mercado tradicional. Às vezes você vai para a mesa com um concorrente, com 2, com 3, com 5, mas às vezes você não tem nenhum concorrente e você faz, excelentes vendas. Eu quero dizer para você que às vezes você consegue fazer uma venda que ela pode significar meses de vendas do seu comércio no mercado tradicional. Quem sabe, uma única venda pode representar um ano de vendas ou mais. Isso é muito relativo, mas eu tenho certeza de uma coisa: é uma grande oportunidade que você, empresário, não pode perder. Eu quero te falar que eu conheço diversos empresários que já compreenderam isso e que agora estão surfando nessa onda que eu acredito que é uma onda muito mais tranquila do que você estar ali com seu comércio, precisando disputar clientes todos os dias para vender muitas vezes quantidade pequena, porque você não tenha dúvida que aquela senhora saiu de casa para comprar aquela sandália. E quero te dizer ainda mais. Tem empresas que se especializaram nesse ramo. Tem empresas que já nasceram com essa visão de vender apenas para o setor público. É um outro caso. Talvez você que esteja pensando em abrir uma empresa, talvez você possa pensar nisso. E aí vou te dar uma dica. Vai com o seu contador, se é esse o caso, conversa a respeito do KNAI, e aí você vai decidir o que é que você pode estar vendendo e qual é o leque, né? Quais são as oportunidades que você pode estar colocando ali no KNAI da sua empresa. É uma dica. Mas você que está no mercado tradicional, seu KNAI já está ali pronto, é no ramo da mecânica, é na área da construção civil, é no posto de gasolina, tranquilo, beleza. Vai disputar essa venda
a si mesmo. Então, eu queria colocar para vocês o seguinte: não percam essa grande oportunidade que é fazer negócios com quem compra muito e com quem tem dinheiro para pagar. Quero falar para você o seguinte: se tem alguém que tem dinheiro nesse nosso país, é o setor público. Lá tem dinheiro para comprar de tudo que você pensar e tudo que comprar vai pagar. Um abraço a todos. Boa noite.